Boa tarde, queridos. Graça e paz. Esse é mais um Vem para o Cenáculo. E que bom que você está conosco aqui nesse início de tarde. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. E eu quero, antes de mais nada, te convidar para que você nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Amém? Pastor, mas como assim pregar? Ajudar a pregar a palavra? Você pode sim nos ajudar a pregar a palavra compartilhando esse link. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, compartilha nos teus grupos, manda para os teus amigos. E como eu sempre falo, né, eu tenho certeza que você vai ouvir, né, alguém te retornar a mensagem e dizer, puxa, como eu precisava ouvir aquela palavra. Isso é algo dos céus para nós, né? Então, glória a Deus. Então, faça isso, amém? Compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Olha, e também não esquece, coloca aqui, né, os seus pedidos de oração, porque nós temos homens e mulheres de Deus que oram incessantemente pelos nossos pedidos, amém? Então, coloca aí o teu pedido de oração e vai ser bênção demais em nome de Jesus, amém? E olha, nesse nosso cenáculo dessa tarde, nós vamos falar a respeito de muros. Eu não sei efetivamente se você tem esse entendimento, eu acredito que sim, né? Normalmente a gente constrói um muro, constrói uma parede e o objetivo, na maior parte das vezes, né, é trabalhar uma separação, dividir espaços, enfim. E é exatamente a respeito disso que nós vamos falar nessa tarde, né? Porque todo muro, toda parede, quando ela é construída, ela tem uma finalidade, como eu disse ainda agora há pouco, né? A finalidade, na maior parte das vezes, é demarcar áreas, separar ambientes. E hoje nós vamos falar sobre muros ou paredes que por vezes nós construímos em nossas vidas que nos separam das pessoas. Para pensar a respeito disso, né? Será que de repente você já parou para refletir que talvez existam muros ou paredes que você construiu na tua vida que fazem separações sociais, separações culturais, separações por vezes emocionais e até mesmo, por que não, muros que nós por vezes construímos que fazem separações entre nós e o Senhor. E talvez você pode até achar estranho algo que eu vou falar agora, mas existem pessoas que elas conseguem construir muros que as separam de outras pessoas e até mesmo de Deus. Você já parou para pensar a respeito disso? Existem pessoas que constroem muros, que trabalham uma separação entre elas e outras pessoas e até mesmo entre elas e Deus. Então, querido, é sobre isso que nós vamos falar nesta tarde. E esses muros, essas paredes, elas precisam ser destruídas para a glória de Deus, para que nada possa nos separar do Senhor, para que nada possa nos separar de pessoas, de situações que o Senhor Ele tem preparado para a nossa vida em nome de Jesus. E eu quero te convidar nesse início de tarde para que, se você puder, curve a tua cabeça aí onde você está e ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde. E eu quero, Jesus, te agradecer, Senhor, por este tempo, por este privilégio, pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui conosco nesse início de tarde, Senhor, e que a tua palavra nesta tarde venha falar aos nossos corações, trazendo um tempo de cura física, emocional e nos alinhando, Jesus, ao teu propósito, à tua vontade, ao teu querer, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Então vamos parar para pensar efetivamente a respeito de um muro de separação religiosa. Quando a gente abre a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, há uma citação ali, uma história acerca de um momento em que Jesus ele se encontra com uma mulher samaritana ali no poço de Jacó. E Jesus, quando aquela mulher se aproxima, Jesus então ele pede a ela água. E aquela mulher, né, ela tem uma fala e ela diz, mas como sendo tu judeu, tu pedes a mim
que sou samaritana. E por que isso? Porque havia ali um muro que separava os judeus dos samaritanos. Porque os judeus, eles tinham os samaritanos como pessoas impuras, como pessoas que, na verdade, eram pessoas indignas. E isso fazia com que houvesse uma separação entre eles. Isso é uma maneira muito simples que nós conseguimos enxergar efetivamente um muro de separação religiosa, né? E eu quero te fazer uma pergunta nesse início de tarde. Você já parou para pensar que talvez existam pessoas que você está se separando dela por uma questão religiosa? Você já parou para pensar a respeito disso? Quantas pessoas, por vezes, nós nos separamos delas, né? Deixamos, por vezes, de conversar, deixamos, por vezes, né, de mandar mensagem, deixamos, por vezes, de ligar, apenas e tão somente porque não comungam da mesma fé que a gente. Só tem que, quando a gente olha para a palavra do Senhor, e é isso que eu quero que você enxergue nessa tarde, nesse texto do Evangelho de João, do capítulo de número 4, que nós acabamos de falar, que vai falar a respeito do encontro da mulher samaritana com Jesus ali no poço de Jacó, nós tiramos algumas lições desse texto. E a primeira lição que eu tiro desse texto, de João 4, é exatamente que nós não podemos fugir do encontro. Não fuja do encontro, saia da zona de conforto e derrube os muros. Vamos parar para pensar a respeito desse texto? Jesus, ele não foge do confronto. Ele se relacionou com aquela mulher por um sentimento de amor. E queridos, eu preciso entender isso, eu preciso sair da minha zona de conforto, porque muitas vezes, né, porque nós estamos numa zona de conforto, nós erguemos muros que fazem separação entre nós e as pessoas. E é isso que precisa ser quebrado na nossa vida, porque Jesus, mesmo sabendo, né, que havia ali uma separação, um muro erguido, e por certo não por ele, entre os judeus e os samaritanos, mas olha que coisa interessante, Jesus, ele não quis saber disso. Jesus, ele poderia perfeitamente ter pensado, ou até mesmo ter agido assim, ó, não tenho nada a ver com isso, né? É a cultura, né, dos judeus, e como eu sou judeu também, enfim, eu não quero saber, eu não vou conversar com essa mulher, eu não vou, sabe, abrir a minha boca, eu não vou direcionar uma palavra para ela, porque não é problema meu, eu não ergui o muro. Mas quando nós entendemos um sentimento que estava no coração do Senhor, está no coração do Senhor e que tem que estar no nosso coração, nós nos importamos com as pessoas, e esses muros, efetivamente, eles precisam ser quebrados na nossa vida. Então, Jesus, ele poderia ter ficado ali na zona de conforto dele, né? Afinal, a tradição, o muro de religiosidade, o preconceito, não foi ele que estabeleceu aquilo, mas Jesus, ele entendeu que se ele não saísse da zona de conforto, aquela mulher, ela não seria alcançada pela palavra. Ouça, será que de repente você não tem estado na tua zona de conforto e tem falado diante de algumas situações, olha, isso não é problema meu? E quando você fala isso não é problema meu, olhando de repente para uma pessoa que, a exemplo daquela mulher, precisava ser alcançada pelo Evangelho, precisava ser alcançada pela palavra, isso é algo muito sério, porque o Senhor não nos chamou para lavar as mãos em determinadas situações. Ouça, ao contrário, o Senhor, ele nos chamou para que nós possamos nos posicionar diante da situação. E é isso que eu e você precisamos fazer. É isso que, na verdade, nós precisamos entender. Ou seja, o Senhor, ele não nos chamou para ficarmos numa zona de conforto. Então, saia dessa zona de conforto. Peça para que o Espírito Santo de Deus comece, sabe, a quebrar esses muros,
essas paredes que fazem separação entre você e as pessoas, que por vezes são pessoas da tua família, sabe? E às vezes nós não compreendemos isso, nós erguemos os muros, erguemos as paredes, ficamos na nossa zona de conforto, porque afinal de contas, né, é cada um cuidando dos seus problemas. Não, essa vida é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. Então, ouça, não fuja do encontro, saia da sua zona de conforto, derrube os muros. É problema meu, é problema seu, é nosso problema ganharmos almas para o Senhor. E só o amor de Jesus é capaz de derrubar os muros e as barreiras que construímos. Querido, quando a gente vai para a palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no verso de número 16, olha o que a palavra vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o Senhor amou o mundo, e se o Senhor, Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso paradigma, e se Ele amou, esse sentimento tem que estar no meu coração, tem que estar no teu coração. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, no verso de número 10, olha o que a palavra do Senhor vai dizer: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Querido, é problema meu, é problema seu, e nós precisamos colocar por terra essas barreiras, esses muros que por vezes nós levantamos e fazemos com que nós nos preocupemos apenas e tão somente conosco. Isso é algo terrível. Então, vamos entender isso. Identifique os muros que você criou em seu coração, muros da religiosidade, muros emocionais, do preconceito, e derrube eles com o amor de Jesus. Saia da sua zona de conforto. Então, se Jesus amou, eu tenho que amar. Se Jesus amou, você tem que amar. E quando nós começamos a exteriorizar o amor de Jesus, as coisas começam a ser transformadas à nossa volta. Porque quando a gente trabalha com amor como Jesus trabalhou, as barreiras caem, as mudanças elas começam a acontecer. Por quê? Porque nós somos responsáveis por manifestarmos a glória do Senhor aqui, em nome de Jesus Cristo. A segunda lição que nós aprendemos é que, queridos, o Evangelho, ele não tem fronteiras. Quando a gente abre a palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, se você puder, abra a tua Bíblia aí, em Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso de número 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Ouça, vamos parar para pensar o que estava acontecendo aqui. A bem da verdade, quando nós começamos a olhar essa palavra, nós vemos a primeira perseguição da igreja ali em Jerusalém. E a Bíblia ela vai falar que muitos se dispersam, salvo os apóstolos. E Filipe, então, tomado por esse sentimento, porque ouça, essa cidade de Samaria era a cidade dos samaritanos. E como nós já falamos aqui, para os judeus, os samaritanos eles eram tidos como impuros, como imundos. Todavia, Filipe, ele não permitiu que essa barreira, que este muro estivesse erguido na sua frente. Ele entendeu que era a responsabilidade dele pregar o Evangelho. E quando Filipe, então, ele começa a pregar o Evangelho, o sobrenatural do Senhor começa a acontecer. As pessoas ouvem, elas são tocadas, elas entregam a sua vida para Jesus, outras elas são curadas, espíritos malignos eles são expulsos daquelas pessoas. Por quê? Porque na verdade o amor do Senhor ele faz isso. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, entenda no teu coração que
Existem barreiras, existem muros que precisam cair em nome de Jesus Cristo. E que você entenda, o Senhor te chamou para pregar a palavra do Senhor. O Senhor te chamou para esse tempo, para que você possa pregar o evangelho a toda a criatura. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus da tua parte aí, em nome de Jesus? Então, queridos, quando a gente olha para a palavra do Senhor em Atos 2:39, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, olha o que o escritor do livro de Atos vai dizer: pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. Então, há uma promessa do Senhor para a minha vida, há uma promessa do Senhor para a tua vida. Então, querido, em nome de Jesus, que você receba essa palavra no teu espírito nesta tarde e que você se posicione diante do Senhor para aquilo que o Senhor ele tem preparado para a tua vida. Não permita que os muros, que as barreiras, que elas permaneçam erguidas e você seja impedido de avançar dentro daquilo que Deus ele já determinou sobre a tua vida em nome de Jesus. Então, se você puder, aí aonde você está, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e que você pare para pensar qual é a barreira que está diante de você hoje, que tem te impedido de se relacionar com pessoas, que tem te impedido de se relacionar espiritualmente, de se aproximar do Senhor, e que essa barreira ela caia nessa tarde em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde e eu quero, Jesus, louvar e bendizer o teu santo nome pela tua palavra, e que nós, Senhor, possamos, Jesus, ver essas barreiras caídas, Senhor, para que nós possamos avançar, Senhor. Sim, Jesus, avançar, porque é problema meu, é problema nosso, Senhor, pregarmos a palavra do Senhor e alcançarmos vidas para o Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, querido? Então, olha, beijo no teu coração, nós te amamos em Jesus. Até o nosso próximo Vem para o Cenáculo. Tchau, 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 tchau.